Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o EJA, Ensino Médio, Módulo 3, primeiro bimestre. Os temas que iremos abordar são a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, e a eclosão da chamada Guerra Fria. Sobre o Brasil, vamos comentar sobre Getúlio Vargas, a ideia de populismo e o período democrático que o sucedeu até meados dos anos 60. Então, vamos começar. O final do século XIX e início do século XX foram marcados por um clima de otimismo no continente europeu. Acreditava-se que a Europa industrializada vivia o auge do progresso e do crescimento econômico. Por isso, esse período foi denominado de Belle Époque, termo que simbolizava essa crescente euforia entre os europeus. No entanto, esse clima de confiança escondia graves problemas econômicos e fortes tensões sociais. Após a consolidação da partilha do continente africano e asiático entre as potências europeias no fim do século XIX, durante a Conferência de Berlim, grande parte do mundo viu-se dividido e submetido às grandes potências europeias, principalmente Inglaterra e França. Essa política de dominação de territórios ficou conhecida como imperialismo. No momento em que começou a faltar terras, as grandes potências iniciaram uma disputa entre si para garantir a expansão de suas áreas de controle. Essa rivalidade se intensificou com a entrada na disputa de nações que se industrializaram e se modernizaram posteriormente, como foi o caso da Alemanha, da Itália e do Japão. Cientes da importância de manter o domínio dos territórios conquistados e na busca por aumentar ainda mais suas áreas de influência, as grandes potências europeias iniciaram uma corrida armamentista, produzindo uma verdadeira máquina de guerra, ampliando as tecnologias voltadas para possíveis conflitos e aumentando as fileiras de seus exércitos. Essa política foi denominada paz armada, onde os países, mesmo em tempos de paz, se preparavam para uma guerra que se anunciava. A partir desse momento, na Europa, desenvolveu-se a chamada política de alianças. Através da assinatura de acordos político-militares, os países se dividiram em blocos políticos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e do outro lado a Tríplice Entente, a França, Inglaterra e a Rússia. Com a formação dos blocos de alianças, a Europa se transformou em um verdadeiro barril de pólvora, que explodiu com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. O estopim para esse início do conflito foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, quando um estudante sérvio chamado Gravilo Príncipe, que fazia parte de um grupo separatista, matou a tiros o herdeiro do trono. Esse ato marcou uma série de eventos políticos e econômicos que provocaram a Primeira Guerra Mundial, resultado das tentativas de reorganização dos países a partir da sua herança cultural e étnica, nos chamados pan-eslavismo e pan-germanismo. O conflito denominado Primeira Guerra Mundial durou 4 anos e contou com novas armas, metralhadoras, submarinos, tanques, aviões e gases venenosos. A novidade do conflito foi o não respeito aos espaços das cidades e os alvos passaram a incluir hospitais, escolas, comércio, fábricas. Esse conflito resultou em grande destruição e na morte de milhões de pessoas. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se viu destruída, experimentando uma grave crise econômica e social. Muitos países perderam parte de seu território e a economia, voltada para a máquina de guerra, sofreu forte abalo, causando desemprego, inflação e fome em muitos países,
especialmente os derrotados, Itália e Alemanha. Além disso, as perdas humanas foram enormes e as mortes no campo de batalha causavam nos europeus uma sensação de isolamento. Essa conjuntura favoreceu o surgimento de regimes autoritários, que, a partir de um discurso nacionalista, prometia uma volta por cima em relação às frustrações da Primeira Guerra Mundial, além de fortalecer o Estado intervencionista e combater a ameaça revolucionária da esquerda. Esses regimes totalitários foram denominados de fascismo e se espalharam por vários países da Europa. Na Itália, o fascismo foi representado pelo seu líder, Benito Mussolini, e na Alemanha, Adolf Hitler foi o grande líder desse processo. Naquele país, a Alemanha, o regime ganhou o nome de nazismo. Tanto o fascismo como o nazismo são considerados regimes antidemocráticos que concentravam poderes nas mãos da liderança do governo. Eles defendiam um nacionalismo forte a partir da ideia de que o seu país era o melhor e se utilizavam de uma poderosa máquina de propaganda. Por outro lado, utilizavam também de uma censura forte, eficaz, para evitar qualquer crítica ao governo. Uma das características mais marcantes do nazifascismo foi a política de exclusão e violência em relação às minorias, aos judeus, homossexuais, ciganos, negros. O surgimento desses regimes totalitários foi um dos fatores que desencadearam a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939. Adolf Hitler pretendia expandir o território alemão, reconquistando territórios perdidos durante a Primeira Guerra e desrespeitando assim o Tratado de Versalhes, assinado ao final do Primeiro Grande Conflito Mundial. O marco inicial da guerra ocorreu quando o exército de Hitler invadiu a Polônia e assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, resultando na declaração de guerra à Alemanha, tanto de França quanto da Inglaterra. A política de alianças militares foi restabelecida dessa forma. Os aliados, formados pela Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos. E do outro lado, o eixo, a Alemanha, Itália e o Japão. Adolf Hitler empreendeu uma política de extermínio de minorias na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E essa ação foi chamada de Holocausto, que pretendia realizar uma verdadeira limpeza étnica, política, sexual naquele país. O alvo principal eram os judeus, que eram os homens mais ricos na Alemanha. A ideologia nazista legitimava essa prática apoiada em pesquisas científicas do início do século que acreditavam na ideia de que os alemães pertenciam à raça ariana, considerada pelos teóricos do nazismo a raça superior, pura. Hoje, nós sabemos que essa ideia de raça superior, inferior, enfim, a ideia de raça é falsa. Todos nós somos seres humanos, formamos uma só raça. Somos todos iguais, ao mesmo tempo em que somos únicos no mundo, diferentes. Mas o que diferencia cada um de nós, o que nos distingue, é a cultura. A cultura é diversa no tempo, no espaço, é construída a cada dia a partir de muitas transformações. Então, não podemos falar em raça superior, inferior, e sim em culturas diferentes. Nós hoje utilizamos muito mais o termo etnia para se referenciar aos grupos humanos em suas diferenças. O nazismo foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação e se difundiu rapidamente entre a população alemã. Segundo essa ideologia, para que a raça ariana e os verdadeiros alemães conquistassem sua supremacia, as outras raças deveriam ser exterminadas. Essa política, baseada no ódio étnico, se instalou na Alemanha. E, a princípio, as comunidades de ciganos e judeus foram encurraladas em guetos
e obrigados a viver à margem da sociedade. Com o avançado poder nazista, todos esses considerados indesejáveis foram enviados a campos de concentração, onde eram obrigados a trabalhar e recebiam um tratamento desumano. Famílias eram separadas e as pessoas eram brutalmente mortas na câmara de gás. Existem relatos de que muitos judeus serviram também como cobaias para experiências científicas que eram realizadas por médicos alemães nos campos de concentração. A perseguição de Hitler, principalmente aos judeus, ultrapassou os limites da Alemanha. E os judeus foram perseguidos também em países que estavam sob domínio alemão ou em países simpatizantes do regime nazista. Podemos dizer que essa política foi um verdadeiro genocídio, com a tentativa do extermínio deliberado dessa comunidade, desse grupo étnico e também religioso. Em 1945, a Alemanha foi derrotada pelos aliados e os horrores do Holocausto foram expostos para o mundo todo. Os principais líderes nazistas foram julgados e condenados pelo Tribunal de Nuremberg. Muitos foram condenados à morte por crimes de guerra. Hitler não chegou a ser julgado, pois havia morrido antes do rendimento alemão em seu bunker na cidade de Berlim. A hipótese mais difundida sobre sua morte é que ele teria se suicidado ao perceber que a derrota alemã era eminente. Assim como na Primeira Guerra Mundial, os países em conflito sofreram importantes perdas materiais e humanas em número muito maior do que o conflito anterior. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, zonas rurais devastadas. No total, mais de 61 milhões de mortos nos 6 anos de conflito entre a população civil e militar. Quando falamos populismo, estamos nos referindo a governos carismáticos, centralizadores, nacionalistas e que tiveram grande apelo popular entre os anos 1930 e 1960. Em geral, foi um momento de forte transição das sociedades rurais para as sociedades urbanas, das sociedades agroexportadoras para as sociedades industriais. E as transformações em que as classes populares, principalmente as classes operárias, emergiram no cenário político. As lideranças políticas carismáticas, podemos citar Getúlio Vargas no Brasil, durante o período do Estado Novo, de 37 a 45, e Juan Domingo Perón, na Argentina, na década de 50. Eles tentaram atrair a simpatia das classes trabalhadoras com a criação de legislações trabalhistas e apoio às manifestações culturais de origem popular. Essa era uma forma de também controlar as ações dessas classes populares. Portanto, o conceito de populismo era utilizado para tentar simbolizar essa ideia desse político muito simpático às classes populares. Mas alguns historiadores contestam essa utilização, sobretudo para esses dois políticos. Alguns preferem utilizar o termo trabalhismo. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a política da boa vizinhança norte-americana, a partir de alianças diplomáticas, influências culturais, trocas artísticas, foi abandonada e se acirrou a disputa por áreas de influência com a sua rival, a União Soviética, que também, por seu lado, atraiu vários países da Europa Oriental para fazer parte de sua área de influência. Assim, os Estados Unidos passaram a disputar áreas estratégicas com a União Soviética, inclusive na América Latina. Para isso, apoiaram golpes de Estado liderados por militares para garantir seu controle sobre a região, impedindo assim, para os americanos do norte, do centro e do sul, o avanço do comunismo. A partir da década de 60, as tensões sociais se tornaram mais visíveis em inúmeros países latino-americanos. Ascensão de governos de esquerda, focos guerrilheiros, reivindicações por reformas políticas e sociais aconteceram. Os interesses norte-americanos e dos grandes capitais
estavam sendo ameaçados. Assim, esses grupos financiaram e, em muitos casos, incitaram golpes civis militares de cunhos autoritários, ditatoriais e violentos, aliados ao capital estrangeiro. No período entre 1945 aos primeiros meses de abril de 1964, tivemos uma sucessão de presidentes eleitos pelo voto direto. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, eleito pelo voto popular nesse momento, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, que renunciou com 7 meses de governo e acabou gerando uma crise política intensa, que resultou na adoção do parlamentarismo e na posse do seu vice, João Goulart, que governou o país até o final de março de 1964, quando ocorreu o golpe militar, iniciando uma ditadura sob o comando de presidentes generais que durou 21 anos em nosso país. Aqui terminamos nossa videoaula, onde abordamos a Primeira Grande Guerra Mundial, o fascismo e o nazismo, a eclosão da chamada Guerra Fria. Em relação à história do Brasil, comentamos rapidamente sobre a figura e o governo de Getúlio Vargas e o conceito de populismo, assim como sobre o período democrático, que terminou com o golpe militar em 1964. Continuaremos essa conversa na próxima videoaula. Um abraço, até lá!